Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar atomística através dos seus modelos atômicos. E embora a gente vá falar de modelos que vêm do século XIX em diante, a ideia de átomo é muito antiga. Consta que o filósofo Leucipo e principalmente o seu discípulo Demócrito, eles afirmavam que tudo na natureza seria formado por átomos. Isto é, se eu pegasse um pedaço de matéria qualquer, imagine um pedaço de giz, e você vai quebrando, chegaria um momento que nós teríamos um corpo, um corpúsculo que seria impossível de quebrar. E esse seria o átomo. A origem da palavra átomo vem do grego a significa não e tomo significa divisão. Então átomo significa indivisível. Para Demócrito, tudo na natureza seriam átomos e vazio. Átomos se movimentando no vazio, no vácuo. As ideias de Demócrito são retomadas por Epicuro, que é um filósofo do período helenista, e inclusive Epicuro vai imaginar os diferentes materiais sendo formados por átomos de formas geométricas diferentes. Além disso, ele imagina que os átomos podem se ligar através de ganchos. É claro, é uma ideia ingênua, mas se você parar para pensar, se você for feito por átomos, se uma mesa for feita por átomos, e você tropica na mesa, por que os átomos não caem ou não saem voando? Os da mesa e os seus, né? Então ele vai imaginar que eles se ligavam, né? A primeira ideia ainda primitiva de ligação química. E as ideias de Epicuro, então, são divulgadas no mundo romano pelo filósofo e poeta romano Lucrécio. Ocorre que o filósofo mais influente da antiguidade foi Aristóteles, e Aristóteles não se utilizava do atomismo, do conceito de atomismo. Ele rejeitava a ideia de vácuo, dizia que a natureza tem horror vacui, o horror ao vácuo. E Aristóteles é que vai influenciar principalmente filósofos do mundo medieval, como Maimônides no mundo judaico, Averroes, o Ibn Rushd no mundo muçulmano e São Tomás de Aquino no mundo cristão. Então a ideia de átomo fica marginal, às vezes se cita corpúsculos, mas fica esquecida. No início do século XV, o Lucrécio é traduzido, se encontra uma obra dele chamada De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, e se retoma o conceito de atomismo através do epicurismo. A palavra átomo, então, passa a fazer parte do vocabulário de cientistas, filósofos, intelectuais da época. Não havia uma grande divisão entre essas áreas. Galileu cita átomos, o químico Robert Boyle, o matemático Descartes e principalmente o filósofo francês Pierre Gassendi, que divulga o atomismo no formato epicurista, como Epicuro havia imaginado, e o Ocidente volta a conhecer a ideia de átomo, mas ainda não é um modelo científico. Nós consideramos que o modelo científico deve se basear em experimentos e explicar também dados experimentais e quantitativos, né? Isso vai vir depois. O modelo de Dalton foi proposto pelo químico, físico e meteorologista denominado John Dalton. Dalton também ficou famoso por ter descrito uma limitação visual que o impedia de distinguir determinadas cores, que hoje chamamos de daltonismo. Ele inclusive previu que seria uma condição genética, dado que seu irmão padecia das mesmas limitações. Dalton propôs para os elementos, os poucos elementos conhecidos na época, alguns dos quais estou representando aqui, símbolos. O hidrogênio era uma bolinha com um pontinho no meio, o nitrogênio tinha um risco, etc. E mais importante de tudo, ele tentou determinar as massas dos átomos,
que ele chamava de pesos atômicos. Todo mundo sabe que massa e peso não é a mesma coisa. Mas esse nome é tradicional, é utilizado até hoje pela União Internacional, pela IUPAC, que justifica pelo fato de ser um nome tradicional, com mais de 200 anos. Pois bem, eu quero que vocês se concentrem em dois deles, porque eu vou mostrar como Dalton media os pesos atômicos, utilizando o hidrogênio e o oxigênio para formar água. E como Dalton media a massa dos átomos? Bem, já se sabia que hidrogênio reagia com oxigênio para dar água. Eu estou usando os símbolos que Dalton utilizava. E a proporção, isso usando valores modernos, 1 grama de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, dando 9 gramas de água. Desde Lavoisier, desde 1774, se sabia que a soma das massas dos reagentes, 1 mais 8, tem que ser igual à massa dos produtos, 9 gramas. E como é que Dalton vai interpretar isso daí? Ele fala, a massa não some, nem surge do nada, porque os átomos não somem, nem surgem do nada, não cai átomo do plano astral. Então, o número de átomos antes é igual ao número de átomos depois, eles apenas se recombinam. Essa ideia original do Dalton é correta até hoje. Agora, é claro, ele considerava que a água tinha a fórmula HO. E daí vem todo o erro, os erros graves da sua tabela. Vamos ver como é que ele pensava. O raciocínio em si daqui para frente está correto, a fórmula que está errada. Então veja bem. Ele pensava, se a massa de um átomo de oxigênio está para 1 grama, a massa de um átomo de oxigênio está para 8 gramas, uma regrinha de 3, a massa de um átomo de hidrogênio dividida pela massa de um átomo de oxigênio está na razão de 1 grama para 8 gramas, corta a unidade grama, e aí vem a grande sacada. Ele vai considerar a massa de um átomo de hidrogênio como uma unidade de massa. Então, multiplique em cruz agora. O que você vai ter? Fácil, né? A massa de um átomo de oxigênio é igual a 8 unidades. Lembra que na tabela a gente mostrou agora há pouco, o Dalton escreveu 7 unidades. Mas não é só o erro experimental, porque o valor atual aceito para o oxigênio é 16. A massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. E as fórmulas que eles utilizavam na época estavam, na sua grande maioria, erradas. A química vai entrar, então, num período de turbulência, de desorganização de conceitos e representação. Alguns consideravam a fórmula da água como HO, outros HO meio, outros H2O e outros ainda escreviam como H.OH. Eu estou fazendo uma interpretação moderna, porque nem essas notações existiam. E havia aqueles ainda que sequer aceitavam a ideia de átomos. Isso aqui é uma bagunça. E usavam apenas a proporção entre massas. A água é hidrogênio 1 grama para oxigênio 8 gramas. Gente, a coisa ficou tão louca que lá por 1860, o jornal, o periódico inglês Chemical News, recebeu uma carta dizendo que, tem sempre aquela seção de cartas, dizendo que os químicos deviam estar loucos, porque eles não conseguiam concordar sequer sobre a fórmula de uma substância tão comum como a água. Não estou brincando, gente. Essa carta foi mandada por um interno de um asilo de loucos. Ele estava internado no asilo de loucos, manda uma carta falando que os químicos deviam estar loucos. Estava no Renal Insane Asylum. Um asilo existe até hoje para doido lá na Inglaterra. O grande químico alemão Auguste Kekulé concorda com ele e em 1864
publica no seu livro texto de química, né, Le Bout de Chimie, acho que é assim que se fala em alemão, que só para o ácido acético havia 16 fórmulas diferentes, né? Gente, quando você começa a dar razão para doido, tem alguma coisa muito errada. Quem vai resolver esse problema foi o químico italiano Amedeo Avogadro, em 1811. Ele que falou, olha, as fórmulas estão erradas. A fórmula correta do hidrogênio não é H, é H2. Oxigênio é O2. E água é H2O. Então, a reação seria escrita do ponto assim, com a representação moderna, como 2H2 mais O2, dando 2 moléculas de água, 2H2O. Eu vou discutir isso com cuidado em Leis Ponderais, que precede o capítulo, a aula de mol e massa molar. Fica atento aí depois. E em 1860, alguns grandes químicos europeus, inclusive o Kekulé, eles promovem um congresso na cidade alemã de Karlsruhe para tentar organizar, encontrar conceitos e fórmulas e representações comuns à química. O cara mais influente que falou foi o químico italiano Stanislao Cannizzaro. Cannizzaro falou, ô seus mané, se vocês tivessem usado os princípios de Avogadro, vocês teriam resolvido todos esses seus problemas. E os químicos então saem na porrada, rolam no chão, jogam a cadeira, dedo na cara e gritaria, e mentira minha, né, gente? Não chegou a esse ponto, mas os anais contam que houve discussões acaloradas, tão acaloradas quanto podem ser as discussões entre sérios e sisudos senhores da era vitoriana. E embora Cannizzaro imediatamente não tenha sido compreendido, ele tinha feito uns livretos que ele distribuiu entre os presentes. E é quando eles vão ler aquilo com calma, eles percebem que Amedeo Avogadro, com as suas considerações, havia resolvido os grandes problemas da química. A química, então, entra num estado de maturidade de representações e conceitos. Tio Milho, chama esse cara, dá um prêmio para ele. Ocorre que em 1860 já se contavam 4 anos da morte de Avogadro, que morreu conhecido apenas por um pequeno círculo na Itália, onde ele dava aulas. Mas, como homenagem póstuma, a principal constante da química hoje é chamada constante de Avogadro. Resumindo os conceitos de Dalton, nós temos que ele acreditava que os elementos eram formados por partículas muito pequenas, que se recombinavam, não podiam ser destruídas ou criadas, que são os átomos. Nas reações químicas, os átomos são combinados, separados ou reorganizados. Átomos de diferentes elementos diferem em tamanho, massa e outras propriedades. Hoje em dia, nós consideramos, nós vamos ver nesta aula mesmo, que átomos de diferentes elementos podem ter a mesma massa, que são os isóbaros, mas não é exatamente a mesma massa, é o número de massa. E considerava que os átomos de um determinado elemento são idênticos em tamanho, massa e outras propriedades. E aí a gente vai ver também que átomos de um mesmo elemento podem ter massas diferentes, que são os isótopos. Embora na prática química os isótopos não apareçam, dá a impressão que os átomos têm a mesma massa, que é a massa média que a gente encontra nas tabelas periódicas. E alguns textos e até vestibulares às vezes citam o modelo de Dalton como o modelo da bola de bilhar. Eu vou associar aqui cada modelo atômico com um aparelho, porque eles estão associados a aparelhos e o que se media em determinada época. O modelo de Dalton, ele se baseava em medidas de massa e de volumes. Em outras palavras, numa balança e em instrumentos volumétricos, como o balão volumétrico utilizado aqui como exemplo. Vamos estudar agora o denominado modelo de Thomson.
Se o modelo de Dalton ele era descendente dos experimentos feitos com balanças e aparelhos volumétricos, o modelo de Thomson ele é produto dos estudos feitos com tubos e raios catódicos, também denominado ampola de Crookes, desenvolvido lá por 1870 pelo britânico Sir William Crookes, este senhor de belos e afilados bigodes. No que ele consiste? Dentro da ampola ou do tubo, o gás é tornado rarefeito, com uma pressão muito baixa. E é estabelecida uma diferença de potencial, uma voltagem muito grande. Nós temos o cátodo, que é o polo negativo, o ânodo, que vem a ser o polo positivo. Nessa foto aqui de cima, o ânodo está aqui embaixo, o cátodo ali à esquerda, e aparece uma luminosidade na lâmpada. Inicialmente não se sabia o que era, O próprio nome raios quer dizer isso. Não sei se é onda, não sei se é partícula, que raio que é isso. Eram chamados raios catódicos porque eles provinham do cátodo. Aqui se mostra uma das propriedades desse raio, que é de caminhar em linha reta. Colocando-se o anteparo, aqui uma cruz de Malta, ele mostrava lá a sombra na outra região e mostrando que eles caminham em linha reta. Outras propriedades foram sendo descobertas. Neste outro esquema, um feixe fino é isolado e ele passa por entre duas placas carregadas, olha aqui embaixo, com cargas elétricas opostas. Aqui se estabelece um campo elétrico. Vocês vão aprender na física com o nome de CEL, campo elétrico uniforme. E esses raios se desviam no sentido da placa positiva. Eles são atraídos pela placa positiva e repelidos pela placa negativa. Em outros experimentos, aqui num desenho da época, um molinete muito sensível é colocado no caminho dos raios catódicos e ele começa a girar, mostrando que eles tinham massa. Então, vai se descobrindo que os raios catódicos têm massa, que eles são desviados por campos elétricos e magnéticos, também um ímã pode desviá-los. E tudo isso era característica do quê? De partículas, não são ondas como a luz, o ultravioleta, o raio-x, etc. Eles são partículas e carregadas com carga negativa, porque são atraídas pelo polo positivo. Partindo desses experimentos, John Joseph Thomson, isso lá na década de 1890, ele começa a estudar esses raios. E uma matemática, uma física tinha sido desenvolvida para estudar o comportamento de partículas eletrizadas sob campos elétricos e magnéticos, o que a gente chama de força de Lorentz. E ele usou então essas equações de Lorentz e conseguiu determinar a relação entre a massa e a carga dessas partículas. Veja bem, ele não conhecia nem a massa e nem a carga, mas sabia quanto dava essa divisão aqui, a relação massa-carga. E ela se mostrava milhares de vezes menor do que a relação massa-carga de íons, ou de átomos, que era conhecida desde a eletroquímica no século XIX. Puxa vida, uma partícula negativa e com massa muito menor que dos átomos. E mais interessante ainda, não interessava o gás que você colocava dentro da ampola. Para qualquer gás a partícula era a mesma, tinha as mesmas características. E aí J.J. Thomson teve a grande ideia da sua vida. Eram pedaços de átomos, eram menores do que os átomos. E eram as mesmas partículas para qualquer tipo de gás que se usasse. Ele pensou, eu descobri os pedaços dos átomos. Mas por mais que se tentasse descobrir partículas positivas, a origem ainda era muito duvidosa. Então, em 1904, Thomson vai propor o seu modelo atômico. Ele fala, olha, a gente não acha a partícula positiva porque
elas formam uma massa, ela não tem partícula de verdade. Os elétrons, sim, são partículas negativas dentro dessa massa positiva. E ele usou um termo numa apresentação que ele fez na sua universidade, tentando explicar melhor. Ele falou: é como se fossem as ameixas de um pudim. E esse modelo ficou batizado como o modelo do pudim de ameixas, às vezes traduzido como pudim de passas, né? O Plum Pudding Model. Embora esse modelo tenha sido abandonado, Thomson é lembrado por ter descoberto a primeira partícula subatômica, isto é, a primeira partícula que é menor que o átomo. Então o átomo não se torna mais uma partícula indivisível, ele passa a ser encarado como algo que pode ser dividido. Enquanto isso, na Alemanha, outros cientistas estavam trabalhando com um desenho um pouco diferente. Aqui eu tenho o polo negativo, o cátodo. O ânodo, ele foi estendido aqui por um fio e a placa de ânodo ela é furada, ela é perfurada, né? E aparecem raios lá do outro lado, que eram chamados raios canais ou raios anódicos. E esses raios são formados por partículas positivas, por íons. Habitualmente se diz que o alemão Wien descobriu o próton nesses raios em 1898, mas ele não tinha ideia disso. O que ele descobriu foi os núcleos dos átomos de hidrogênio, que depois a gente vai descobrir que são formados por prótons. É interessante você saber também que os bisnetos desses tubos de raios catódicos são usados até hoje. As lâmpadas fluorescentes são descendentes desses raios catódicos. As lâmpadas de gás neon, neon em inglês é neônio, né? Onde se usa neônio, mas pode-se usar misturas de outros gases. E se obtém diferentes cores, geralmente se colocando compostos de fósforo dentro dessas lâmpadas. Aqui nessa ilustração é um arranjo artístico feito por uma artista. E, um pouco mais desenvolvidos, os tubos de raios catódicos das antigas TVs e monitores de computador. Todos eles se derivaram desses primeiros tubos de raios catódicos que nós vimos. Nós vamos mostrar agora um modelo de Rutherford. Mas tem um grande problema. Modelos atômicos habitualmente é dado no primeiro ano do ensino médio, quando os alunos têm pouquíssimos conceitos de física, tá? Eu não vou jogar o modelo de Rutherford, você memoriza, ele é assim por causa disso e daquilo e você não entende nada. Eu vou fazer algumas pequenas introduções aqui sobre choques e espalhamentos de partículas, tá? Vocês vão aprender na física, mas não vou fazer conta, é bem simples. Alguns conceitos que eu quero que vocês saibam e vai ser bastante intuitivo de entender. Eu vou imaginar choques ou colisões entre dois corpos. Tem um com massa maior e outro com massa menor. Então, MA é maior que MB. O corpo de massa maior está animado com uma certa velocidade e o corpo de massa menor aqui está em repouso. E eles vão se chocar. O que vai acontecer? Vamos ver aqui na simulação de dois corpos, eu retirei o atrito, então estou desconsiderando o atrito, dois corpos vão se chocar, o de massa maior com movimento e o de massa menor em repouso. Ambos caminham para frente, ambos caminham para a mesma direção e sentido do corpo que originalmente tinha movimento. Deixa eu passar de novo. O de massa maior se choca com o de massa menor, ele perde um pouco de velocidade. Vocês vão aprender isso daí quando estudarem quantidade de movimento, impulso, etc. Num segundo caso, nós temos dois corpos com a mesma massa,
Então agora a massa de A é igual à massa de B. Um deles, o corpo A, está em movimento e o corpo B está em repouso. A velocidade inicial então aqui é diferente de zero e aqui é igual a zero. Numa simulação, essas simulações obedecem às leis da física. Olha o que acontece. O corpo que estava com movimento para e transfere toda a velocidade para o outro corpo. Passando aqui de novo. O corpo em repouso se movimenta e o que estava em movimento entra em regime de repouso. Quem já viu um jogo de sinuca deve ter visto acontecer isso quando uma bola bate bem de frente na outra, sem efeito, sem estar girando sobre si mesma. A bola para e transfere toda a velocidade para outra. E num terceiro caso, esse aqui é o mais importante para o que a gente vai discutir. Um corpo de massa menor vai se chocar com outro de massa maior. Então o corpo de massa menor, MA é menor que MB, que é a massa de B. Ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. O corpo de massa maior tem velocidade inicial igual a zero. E vai haver um choque. E ele volta. Então, um corpo de massa menor, ao se chocar com outro de massa maior, ele vai voltar. O outro, claro, em repouso. E esse exemplo é muito importante. E se você estiver correndo e batendo numa parede, você vai voltar, você sabe o que vai acontecer. Outra coisa que eu queria discutir é espalhamento de partículas. Aqui num experimento imaginário, uma série de bolas de boliche, aqui em verde, elas vão se chocar com com pinos de boliches, tá ok? E eu vou imaginar as bolas com 6 kg e os pinos são 15 pinos com 1,5 kg. Como a massa da bola é maior que a dos pinos, nenhuma vai retornar. Elas vão fazer um strike. É pino voando para todo lado. Mas é claro que algumas vão bater meio de lado, né, e vão sofrer desvios. Vai ter uma distribuição aqui das bolas de bilhar mais ou menos uniformes. Mas um caso diferente ocorreria se nós uníssemos esses 15 pinos. Passamos lá uma fita isolante, lá um silver tape, unimos todos os pinos. E agora são 15 pinos de 1,5 kg, num total de 17,5 kg. Portanto, todos eles juntos formam um corpo com massa maior que a bola. O que a gente vai observar? Em primeiro lugar, mais bolas vão passar sem bater, porque todos juntos. Eles ocupam uma área menor. Então muita bola não vai bater, vai passar reto. Algumas vão se desviar, porque vão bater meio de lado, e algumas vão chegar a retornar, né? Alguma que tiver azar, bater bem de frente e vai voltar, porque agora é um corpo de massa menor se chocando com outro de massa maior. E finalmente a gente chega ao experimento de Rutherford. Rutherford utilizou uma fonte de rádio, né? Então temos aqui um invólucro de chumbo, um orifício, aqui um buraco para onde pode se passar raios. Ele utilizou o elemento rádio, recém-descoberto por Madame Curie. O rádio é umas 700 vezes mais radiativo que o urânio. E tinha um tipo de radiação que interessava para ele, que eram as partículas alfa. Essas partículas, então, incidiam sobre uma fina folha de ouro. Ele usou ouro porque o ouro é muito maleável e dá para fazer lâminas muito, muito finas. Estima-se que essas lâminas tinham coisa de 200 átomos apenas de espessura. Para detectar as partículas alfa, uma tela fluorescente, quando a partícula batesse, ia brilhar um pequeno brilho lá, que podia ser detectado através de um microscópio, né, com um movimento para poder examinar em volta toda a tela onde estava batendo partícula alfa.
Nós vamos adiantar alguma coisa sobre partículas. Existem os prótons, que depois vão ser descobertos. Eles vão ter massa 1. Lembre só que tem massa 1. Os nêutrons têm massa 1. E para ser partícula, essas massas são muito grandes. Só para se ter uma ideia, um próton ou um nêutron, eles são cerca de 1836 vezes mais pesados que um elétron. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Como cada um tem massa 1, a partícula alfa tem massa 4. Isso dá quase 8.000 vezes mais pesada que um elétron. Eles não sabiam do que ela era formada, mas eles sabiam que a massa era muito grande. E elas são liberadas por elementos radiativos em velocidades fantásticas, coisas de 20.000 km por segundo. E o que o experimento mostrou? O experimento foi levado por 2 assistentes de Rutherford na época, Geiger e Madsen, e eles observaram o seguinte: a enorme maioria das partículas alfa atravessavam sem nenhum desvio, vinham reto aqui como se não tivesse nada no meio. Espera aí, a gente viu lá no começo que os filósofos gregos, achavam que, ou alguns filósofos acreditavam que a matéria era feita de átomos e vazio, mas parece que tinha mais vazio do que átomo ou de coisas sólidas aí, porque a enorme maioria passava. Porém, algumas se desviavam, como esta, e algumas chegavam a retornar. Isso é surpreendente. O próprio Rutherford, numa carta a um amigo, ele relata que foi o evento mais extraordinário que ele tinha com o qual ele tinha se deparado na vida. Ele diz: é como se eu tivesse atirado com uma bala de canhão numa folha de papel e a bala voltasse, né? Rutherford, nessa época, em 1911, já era prêmio Nobel de Física pela descoberta das radiações alfa, beta e gama, né? Então ele vai pensar num modelo atômico que pudesse explicar esses resultados. Então, partículas que se desviam, partículas que retornam e as que atravessam sem desvio é a grande maioria. Isso é o que o Rutherford viu, né, por trás do experimento. Então nós teríamos as partículas alfa aqui em verde, algumas passando, algumas se desviando, outras até retornando. Ele vai imaginar que a maior parte do átomo, a maior parte do volume do átomo é ocupado por elétrons. E os elétrons têm massa muito pequena. Então, quase 2.000 vezes mais leves que prótons, nêutrons, quase 8.000 vezes menor que das partículas alfa. Então, se a partícula alfa atravessa essa região com elétrons, com elétrons, tá certo? Elas não sofreriam desvio algum. Como o próprio Rutherford falava, era como jogar um tijolo numa nuvem de mosquito. O tijolo não vai se desviar. Mas algumas se desviavam. Essas que se desviavam, elas deviam incidir sobre uma região de grande massa, a qual Rutherford chama de núcleo. Ou acho que ele nem usa o termo núcleo, mas esse termo é cunhado depois. Então, olha, as partículas alfa são positivas. Então, as que passam muito próximo, olha lá, as que passam muito próximo do núcleo são desviadas. E algumas azaradas que batem no núcleo chegam a retornar. Puxa, tio Milho, mas a partícula alfa é 8.000 vezes quase mais pesada que um elétron. Mas a massa dela é 4. Enquanto que a massa do núcleo de ouro é quase 200, né? Então não dá para encarar. Se ela bater, ela vai voltar. Com outros complementos que nós vamos explorar na próxima aula, o átomo de Rutherford ficou assim. Tem um núcleo positivo, uma eletrosfera, e com a colaboração de outros cientistas, chegamos ao modelo de Rutherford, mas na visão atual. Ele tem um núcleo com prótons, mas somando as massas dos prótons não dava a massa do átomo. Eles vão imaginar partículas neutras, mas com massa, que são os nêutrons. Uma eletrosfera com elétrons,
E na próxima aula nós vamos ver o que é o número atômico e como ele se relaciona com o modelo de Rutherford. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se que a aula só termina quando você realizar os exercícios, legal? Um abraço e tchau!